Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou estar trazendo a segunda parte da nossa série que nós estamos fazendo do livro do Evangelho de Mateus, né? Você que não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, corre lá assistir, que tá uma bênção, né? Porque Deus tem falado em nosso coração, né? O estudo do livro de Mateus está sendo tem várias lições maravilhosas para nós, né? Não só o livro de Mateus, como outros também, né? Mas como nós estamos estudando o livro de Mateus, né? Então, né, que você possa acompanhar junto comigo, né? Porque tá uma bênção o estudo de hoje, né? Então, que você venha prestar bastante atenção, né? Não deixe outras coisas te distraírem, né? Porque a palavra do Senhor de hoje é muito importante, né? Muito que vai falar, que como falou no meu coração, creio que vai falar no teu coração também. Amém? Então, esteja com seu coração preparado, com seu coração entregue na presença do Senhor e que você possa ter sabedoria e entendimento para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem na tua vida neste vídeo. Amém? Então, vamos começar, amém, com o nosso estudo, né? Que o tema do nosso estudo de hoje é a tentação de Jesus, amém? Né? Que está em Mateus capítulo 4. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então, prestem bastante atenção para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sob o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então, né, nessa história, né, quando Jesus foi tentado, né, por Satanás, né, nós vamos estudar hoje essa história, né, essa palavra maravilhosa, né? Então, prestem bastante atenção, tá? Porque esse estudo, né, é forte, né? É uma coisa assim que falou no meu coração, muito no meu coração, e creio que também vai falar no teu coração. Então, prestem bastante atenção. Então, eu vou ler aqui para vocês o estudo, tá? Depois de ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ficou 40 dias em jejum. O diabo, aproveitando o estado enfraquecido de Jesus, apareceu para o tentar.
As tentações, nesta ocasião, foram 3. Tornar pedras em pão. Segundo, lançar-se do pináculo do templo. Terceiro, adorar ao diabo para receber todos os reinos. Então, como a gente leu aqui no Mateus 4, né, que o diabo ele deu 3 casos de tentação. Ele tentou de várias formas Jesus, né? Como que o primeiro foi tornar pedras em pão. Segundo, lançar-se do pináculo do templo. Terceiro, adorar ao diabo para receber todos os reinos. Aqui fala, as respostas de Jesus foram sempre das Escrituras, que Jesus usou como a fonte da qual aprendemos a vontade de Deus. O diabo se mostrou esperto e também começou a usar as Escrituras para tentar Jesus. Hoje, muitas pessoas usam as Escrituras tirando algum versículo do contexto e interpretando de uma maneira errada, para apoiar doutrinas falsas. Tais professores aprenderam bem do diabo. Então, o que fala é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, né? Tanto na igreja quanto na internet, porque muitos falam muitas coisas, mas nem tudo é verdadeiro, nem tudo que a gente ouve é certo, é o certo, né? Então, como aqui fala, o diabo ele foi esperto, né? Ele viu, né, que ele até usou as Escrituras para poder tentar Jesus, né? Para poder, né, fazer ele pecar, né? Para fazer ele errar diante de Deus. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado das coisas que a gente ouve, porque o diabo ele tá ao nosso redor, né? Então, qualquer coisa que a gente faz, que a gente fala, nós temos a gente dá a brecha para o inimigo agir. Então, precisamos estar, né, na palavra do Senhor. Porque, e quando pessoas, né, vão pregar o evangelho, você precisa estar acompanhado com a Bíblia junto, né? E ver se tudo aquilo que ele está falando está na palavra do Senhor. Porque muitas pessoas, eles falam vários versículos da Bíblia, mas mesmo assim precisamos estar ligados à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a verdadeira. Amém? Então, porque o diabo mesmo, ele usou a palavra de Deus para poder tentar Jesus. Então, tome cuidado com tais profetas que falam coisas que não é do agrado do Senhor, né? Falam as coisas, mas não está na palavra de Deus. Então tome cuidado com as coisas que você ouve. Amém? Aqui fala, a terceira tentação ofereceu para Jesus um atalho ao seu alvo. Jesus veio para ser rei, para ter toda a autoridade. Mas o caminho escolhido por Deus envolveria muito sofrimento e dor. O diabo ofereceu um atalho. O fim não justificou o meio errado. Jesus ficou firme na sua determinação de fazer a vontade do Pai. A resposta de Jesus no versículo 10 é importantíssima para entender questões sobre louvor e divindade. Somente Deus merece adoração. Homens e anjos recusaram a adoração em outras ocasiões. O fato que Jesus, com pleno entendimento deste fato, aceitou a adoração diversas vezes, mostra que ele se considerou divino. Jesus é Deus. Amém? Então, aqui no versículo 10, né, que está falando que a resposta de Jesus, né, que ele disse que ele daria todo o reino dele,
Mas ele fala: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, né, nós só temos um Deus, né? Só ele é verdadeiro. Não há outro, que a gente não deva adorar falsos deuses, né? Adorar falsos, né, ídolos, né? Que nós viemos adorar somente a Deus. Somente adorar a Deus, servir a Ele. Só Ele que merece toda a honra e toda a glória, né? Nem mais nenhum outro Deus nós devemos adorar. Nós devemos adorar a Deus, que Ele é o único e verdadeiro. Amém? Então nesse vídeo nós vamos aprender como poderemos vencer a tentação. Amém? E vamos aprender com Jesus, né? Como Jesus venceu a tentação. Então, nós vamos aprender sobre isso neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Na luta do cristão contra o diabo, o principal campo de batalha é a tentação. O discípulo precisa vencer o inimigo superando as tentações. Não estamos sós, contudo. Jesus tornou-se um homem, foi tentado como somos, obteve a vitória, assim mostrando como nós podemos triunfar sobre Satanás. Então, né, a luta do cristão, né, contra o diabo é o campo da tentação. Então, a tentação é o principal alvo do diabo para nós se afastarmos dos caminhos do Senhor. Então, tome cuidado, né? Tome muito cuidado. E hoje nós vamos aprender sobre nós vencermos a tentação. Que o discípulo precisa vencer o inimigo superando as tentações. Então nós vamos aprender a superar. Amém? Nós vamos aprender a superar as tentações. E aliás, nós não estamos sós. Deus está com a gente. Amém? E Ele vai nos ajudar a vencer as tentações das nossas vidas. E quando nós superamos, né, nós passamos a ter intimidade com Deus, né? Que a gente possa, né, nos afastar das tentações do diabo. Porque o diabo, ele quer fazer de tudo, né, para nós nos afastarmos da presença de Deus. E nós não devemos deixar. Então vamos aprender aqui, porque em Hebreus, vou colocar aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz, 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, por socorrer aos que são tentados. Então Deus, Ele vai nos socorrer. Amém? Ele vai nos dar a vitória, para nós conseguirmos vencer as tentações que o diabo coloca nas nossas vidas. Eu te dou a certeza. Amém? Então, mas você precisa estar com Deus. Estar firme em Deus. Que é aí que Ele vai te ajudar a vencer todas as tentações. Amém? Então, vamos lá. A primeira tentação de Jesus. Em Mateus capítulo 4, né? Voltando aqui. Em Mateus capítulo 4, do versículo 3, diz, ó. E, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: está escrito: nem
só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, vocês viram, né, que o diabo, ele foi na fraqueza de Jesus, que era a fome. Então, o diabo, ele nos tenta naquilo que a gente mais é fraco. Ele vai nos tentar naquilo que a gente é mais fraco. Então, porque Jesus, ele estava com fome, né? Porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, né? Ficou em jejum. Então, o diabo, ele sabia que ele estava com fome. Então, o que ele fez, né? Ele tentou, né? Já que ele estava com fome, então ele falou: por que você não transforma essas pedras em pães? Já que você é o Todo-Poderoso, né? Então, e Jesus, ele respondeu o que estava na palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, prestem bastante atenção, porque é na sua fraqueza que o diabo vai agir, né? Então, tome cuidado, vigie. Amém? Que aqui fala, ó: ele não se acanha em provar nossas áreas mais vulneráveis. Depois de jejuar 40 dias, Jesus estava faminto. Daí a tentação de fazer alimento de uma maneira não autorizada. Satanás escolhe justamente aquela tentação a qual somos mais vulneráveis no momento. De fato, as tentações são frequentemente ligadas a sofrimento ou desejos físicos. Segundo, a tentação parece razoável. O errado frequentemente parece certo. Um homem tem que comer. Muitas pessoas sentem que necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer às leis de Deus. Precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimento? Sim. Porém, mais do que isso, precisava fazer a vontade do Pai. É sempre certo fazer o certo, e é sempre errado fazer o errado. Deus proverá o que ele achar melhor. Meu dever é obedecer-lhe. É melhor morrer de fome do que desagradar a Deus. Então, né, como eu disse, o diabo ele vai agir no seu ponto mais fraco, né? No seu ponto que você vai conseguir, ele vai te tentar no seu ponto mais fraco, né? Então, né, você precisa confiar em Deus, né? Colocar diante de Deus, né? Ler a palavra, jejuar, estar preparado para as ciladas do inimigo, porque ele vai tentar de várias formas. Para que você se afaste dos caminhos do Senhor. Então, tome cuidado. Tome muito cuidado com as coisas que você vê na internet, das coisas que você vê no celular, né? Então, tome bastante cuidado. Então, Jesus, né? Ele se preocupou em fazer a vontade do Pai. Ele não se preocupou com a fome dele. Ele não se preocupou com as necessidades que ele tinha. Ele confiou em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Confiar em Deus, em tudo que nós temos. Porque tudo que nós temos é porque Deus nos deu. Então confie no Senhor. Confie na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos vencer as tentações, né? Então, você precisa, né, vencer as tentações, mas confie na palavra de Deus. Amém? Agora a segunda tentação. Em Mateus capítulo 4, versículo do 5 ao 6, né, que é a segunda tentação, né, que
o diabo fez, que é, ó. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, o que ele deu mais uma tentação, né? Que nem ele fez, já que você ele falou assim, do jeito para vocês entenderem. Ele falou de um jeito, se você confia em Deus, então ele vai cuidar de você. Se você se jogar, né, do pináculo do templo, vai dar ordens aos anjos a seu respeito, né? Vai te ajudar, né, a sair daquele, não vai deixar você cair, né? Então, ele viu, né, que já que você o diabo ele foi esperto, né? Tipo, então, já que você confia nesse Deus, então cai daquele pináculo e que Deus ele vai dar ordens aos anjos a seu respeito para te ajudar, né? Então é isso que é. O diabo ele usou as escrituras de Deus, as escrituras para poder te enganar, né? Para poder enganar a gente. Então o que eu falo? Jesus tinha replicado a tentação anterior, dizendo que confiava em cada palavra do Senhor. Aqui, Satanás estava dizendo: bem, se confia tanto em Deus, então experimenta-o. Verifica o sistema e vê se realmente cuidará de ti. E ele confirmou a tentação com um trecho das Escrituras. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve, né? Então, ó, ele tentou mais uma vez o Senhor. Mas, ó, que em Mateus, no versículo 7, né? Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aqui, ó, a confiança verdadeira aceita a palavra de Deus e não necessita testá-la. Então, a resposta de Jesus foi que a gente não deve confiar em Deus, né? Primeiro nós testarmos para depois nós confiarmos em Deus. Não. Nós temos que confiar em Deus plenamente, confiar verdadeiramente em Deus. Porque não adianta se nós só vamos confiar em Deus quando ele testar, quando a gente tiver uma prova de que a gente pode confiar em Deus. Não, a gente tem que confiar em Deus verdadeiramente, sem a gente precisar testar, né, a confiança. Nós temos que confiar em Deus, porque na Bíblia não fala pra gente testar primeiro para depois confiar em Deus. Não, na palavra de Deus fala que nós devemos confiar no Senhor plenamente, que está em Salmos 91, né? Conforta o homem que confia e depende do Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor. Não, a gente não deve testá-lo, e sim confiar plenamente, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele faz. Amém? Ó, aqui fala: o diabo cita a Escritura. Ele põe como isca no seu anzol os versículos da Bíblia. Pessoas frequentemente aceitam qualquer ensinamento se está acompanhado por um bocado de versículos. Mas, cuidado! O mesmo diabo que pode disfarçar-se como um anjo celestial pode certamente deturpar as Escrituras para seus próprios propósitos. O diabo fez 3 enganos, né, nessa tentação. Primeiro, não tomou
todas as Escrituras. Jesus replicou com: também está escrito. A verdade é a soma de tudo que Deus diz. Por isso, precisamos estudar todos os ensinamentos das Escrituras a respeito de um determinado assunto para conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Né? Então, como eu falei para vocês, né? Como eu falei, tome cuidado com o que você ouve, né? Antes de você ter uma certa conclusão, você vai ler a palavra de Deus, ver se é aquilo que é da vontade de Deus, se tudo aquilo que ele falou é o que Deus está falando, né? Porque tem muitos falsos profetas, né, que colocam em nossas mentes coisas mentirosas, né? Coisas que não é o que Deus falou. Então, temos que... Porque aqui fala, né, que o mesmo diabo que pode disfarçar-se como anjo celestial pode certamente deturpar as Escrituras para seus próprios propósitos, né? Então, tome cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, né? Então, aqui, ó. Segundo, ele tomou a passagem fora do contexto. Então, ele foi... Porque o Salmo 91... O Salmo 91, que eu falei no contexto, conforta o homem que confia e depende do Senhor. Ao homem que sente necessidade de testar o Senhor, nada é prometido aqui. Como eu falei. Terceiro, Satanás usou uma passagem figurada literalmente. No contexto, o ponto não é uma proteção física, mas uma espiritual. Amém? Então tome bastante cuidado e confia verdadeiramente ao Senhor. Não devemos testar a Deus, nós devemos confiar plenamente nele. Amém? Segundo, Satanás é versátil, né? Jesus venceu em uma área, então o diabo se mudou para outra. Temos que estar sempre em guarda. Então, né, como aqui falou, né? Ele deu uma primeira tentação a Jesus. Daí ele conseguiu vencer aquela tentação, ele já foi dando outra tentação para Jesus. E Jesus conseguiu, né, vencer mais a outra tentação. Então, por isso que nós temos que estar protegidos, né? Podemos estar preparados para tudo que o diabo colocar na nossa vida. Temos que estar vigiando, né? Orando, jejuando, para que a gente não venha, para que ele não venha nos pegar desapercebidos, né? Então, tome bastante cuidado. Em terceiro, a confiança não experimenta, não continua pondo condições ao nosso serviço a Deus e não continua exigindo mais prova, em vista da abundante evidência que Deus apresentou. É perverso pedir a Deus para fazer algo mais para dar prova de si. Amém? Então, que você não queira primeiro experimentar, testar a confiança de Deus, porque isso não está na palavra dele. Amém? Então, confie a Deus e confie nele plenamente. Apenas confie, né, que ele vai te ajudar a vencer as tentações, né, vencer tudo que o diabo tem que colocar na tua vida. Você precisa apenas crer na palavra de Deus. Amém? Então, terceira tentação. Em Mateus capítulo 4, né, do versículo 8 ao 9 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Então, que tentação! O diabo deslumbrava com a torturante possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. Então,
na resposta que Jesus disse, né? Que Jesus respondeu pro diabo, né? Que vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, quer dizer, que nada é bom se é errado, se viola as escrituras, né? Então, nem tudo que é bom, né, que você acha que é bom, que é maravilhoso, que é da vontade de Deus, que é o certo. Então, tome muito cuidado com isso. Porque o diabo, ele dá as coisas boas pra gente. Ele não vai dar coisas ruins. Porque se ele der coisas ruins, é claro que você não vai querer ir, né? Então, por isso que o diabo, ele dá coisas boas pra nós, para que nós venhamos cair, né, nas tentações dele. Então, aqui, ó. Satanás paga o que for necessário. O diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo virá pagá-lo. Porque está em Mateus capítulo 16, 26, que diz, né? Você ganhar... Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Perder a sua alma pro diabo. Né? Então, você precisa ser obediente à palavra de Deus, né? Porque o diabo, ele está ao nosso redor a todo momento. A todo momento ele quer nos tragar, né? Quer fazer a gente pecar contra Deus. Então, precisamos estar atentos, vigiar, né? Que aqui fala, segundo, o diabo oferece atalhos. Ele oferece o mais fácil, o mais decisivo caminho ao poder e à vitória. Jesus recusou o atalho. Ele ganharia os reinos pelo modo que o Pai tinha determinado. Hoje, Satanás tenta as igrejas a usar atalhos para ganhar poder e converter pessoas. O caminho de Deus é converter ensinando o Evangelho. Exatamente como ele tentou Jesus, para corromper sua missão e ganhar poder através de meios carnais, assim ele tenta nestes dias. O diabo oferece compromisso por bons propósitos. Ele testa a profundeza de nossa pureza. Ele nos tenta a usar erradamente as escrituras para apoiar um bom ponto ou dizer uma mentira, de modo a atingir um bom resultado. Nunca é certo fazer o que é errado. Amém? Então, o que você precisa saber é que se você estiver nos caminhos do Senhor, né? Se você estiver na presença de Deus, está confiando na palavra de Deus, confiando nele, você vai conseguir vencer. Amém? Vai conseguir vencer todas as tentações da sua vida. Então lembre-se, no seu ponto fraco, que é onde o diabo ele tenta. Então tome muito cuidado. Fortaleça-se na palavra de Deus, amém? Fortaleça-se orando e jejuando. E também confie em Deus verdadeiramente. Não confie. Você não tem que testar antes para confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Porque na Bíblia não fala isso. Amém? Então confia em Deus. E terceiro, né, que o diabo ele vai te dar muitas coisas boas. Mas nem todas as coisas boas é o certo. Nem todas as coisas boas que ele dá é certo. Então, tome muito cuidado. Porque é isso que o inimigo ele quer. Ele quer te afastar dos caminhos do Senhor. Ele quer te tirar do caminho dele. Então, tome muito cuidado, tá bom? Tome bastante cuidado, porque o inimigo ele está aqui, ele está ao nosso redor e ele quer nos destruir. O diabo ele quer nos destruir, né? Mas Jesus ele quer
nos renovar. Amém? Jesus quer nos renovar. Então, que o Espírito Santo de Deus tenha falado no teu coração, né? Então, conclusão, né, de tudo. Nessa batalha entre os dois leões, Jesus ganhou uma vitória decisiva. E ele fez isso do mesmo modo que nós temos que fazer. Confiou em Deus, usou as Escrituras, resistiu ao diabo. O ponto crucial é este: Jesus nunca fez o que ele sabia que não era certo. Que Deus nos ajude a seguir seus passos. Amém? Então siga os passos de Jesus. Pede a orientação do Senhor, pede ajuda a Ele, para que Ele venha junto com você lutar, né, contra o diabo. Porque nossa vida aqui na terra é nós lutarmos contra a carne, né, contra o espírito contra a carne. Então temos que estar fortes, fortalecidos no Senhor, né, para que a gente não venha tirar o nosso foco, né, que o diabo não venha tirar o nosso foco, que o nosso foco é ir para o céu, para nós glorificarmos ao Senhor, né, para que a gente não venha, né, confiar naquilo que o diabo fala para nós, porque ele vai nos tentar de várias maneiras, né, ele vai fazer de tudo para nós sairmos dos caminhos do Senhor, mas nós temos que estar firmes na palavra de Deus, amém? Então, é este o estudo de hoje, né, esse foi mais um estudo, né, do livro de Mateus, e vai vir muitos outros ainda, né, para nós aprendermos mais, né? Então, se você gostou, se você foi abençoado através dessa palavra, né, nós vamos orar, amém? Vamos orar, né, para que possamos vencer as tentações das nossas vidas, amém? Então, feche os seus olhos que nós vamos nos colocar diante de Deus, amém? Senhor Jesus maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, Pai amado, que nós possamos, Senhor Deus, vencer, Senhor, todas as tentações das nossas vidas, que possamos confiar em Ti plenamente, Pai amado, que possamos estar firmes na Tua palavra, firmes nas Tuas mãos, Senhor, confiando, Senhor, entregando, Senhor, nossa vida a Ti, Pai, que a gente venha confiar plenamente em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo, sara, Senhor, nossa mente, sara a nossa vida, Pai, que possamos, Senhor, estar sempre nos teus caminhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Deus abençoe você que assistiu este vídeo até o final, né? Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal aí, tá bom? Para que eu venha bater 100 inscritos, né? Então, Deus abençoe a todos. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!